entender a situação dos dias de hoje, é preciso conhecer, entre outras coisas, a história do intervencionismo militar na política brasileira, né? Se as informações de bastidores são um elemento central para a análise desse contexto atual, né, é o conhecimento histórico que permite ao analista compreender muitas dessas informações e transformá-las num instrumento de interpretação e mesmo de previsão dos acontecimentos políticos. No que diz respeito especificamente aos militares, o desconhecimento da história brasileira pode levar a sérios erros de avaliação, né? Se um jornalista ou analista político não conhecerem a relação histórica dos militares brasileiros com questões como o desenvolvimento e a industrialização, assim como a divisão das Forças Armadas entre nacionalistas e pró-americanos a partir de 1945, ou mesmo o histórico de alianças táticas entre, de um lado, as diferentes tendências políticas dentro das Forças Armadas e, do outro, as diferentes tendências políticas dentro da sociedade civil, né? Dificilmente eles poderão compreender muitas atitudes militares de hoje, e mesmo prever as suas reações no contexto atual, né? O bolsonarismo, ele representaria uma tendência política dentro das Forças Armadas ou seria uma direita neoconservadora de base essencialmente civil, né? No caso de ser uma corrente militar, ele tenderia, no futuro próximo, a permanecer fiel à linha neoliberal e pró-americana defendida hoje, ou poderia evoluir eventualmente uma tendência nacionalista ou, entre aspas, nascerista, né? O governo Bolsonaro poderia ou não se transformar em ditadura, né? São questões que dificilmente poderiam ser respondidas sem um conhecimento sólido da história brasileira e, sobretudo, no que diz respeito à questão específica do intervencionismo militar. Então, essa é a contribuição que pretendemos fazer, né? O meu trabalho, assim como de outros pesquisadores que tratam da questão, né? E, então é um contexto político que dá um novo alento nessa área do conhecimento histórico, né? Já no que diz respeito especificamente ao livro, né? O objetivo desse livro, né, e portanto minha pesquisa de doutorado, que foi realizada entre 2007 e 2011, era o de estudar e compreender projetos de modernização e industrialização defendidos por grupos militares brasileiros durante um longo período de mais de meio século, compreendido entre a eclosão do movimento militar contra o regime imperial na década de 1880 e o fim da ditadura civil-militar do Estado Novo em 1945. Né? Eu queria, ao mesmo tempo, confirmar a tese de que os militares foram uma força determinante na construção das bases políticas para a industrialização brasileira, isto é, as bases para a transformação do Brasil de uma economia agrária especializada na exportação de produtos primários numa economia industrializada. E acompanhar a evolução desse projeto militar de industrialização brasileira, de sua versão incipiente no final do século XIX, a sua versão mais desenvolvida, mais acabada e triunfante do período 1930 a 1945. Né? Nós vimos, ao longo dos últimos anos, uma série de ministros civis que muitas vezes não entendiam nada de Forças Armadas e alguns eram péssimas escolhas. Isso desde o governo Fernando Henrique e foi ao longo também, em alguns momentos, até pelo menos uma determinada parte do governo Lula. Mas é interessante que essa questão dos currículos militares, que aliás é uma recomendação da Comissão Nacional da Verdade, é algo importante que seja tocado. Isso foi feito em vários países, foi feito na Argentina. Na Argentina foi, inclusive, a fundo mesmo, com a questão da bibliografia, algo bem tal, mas nos demais países. No Brasil chegou a ter um projeto do então ministro Nelson Jobim, e que não foi adiante. Isso eu acho que é um erro. Nós temos que trazê-los para o debate e colocar essa questão. Né? Por isso que eu sempre digo, né, eu não vejo nada de novo os militares participando da política, porque eles sempre participaram da política. Eu quero que eles venham para o debate público. E é esse que é o ponto. Né? Para isso temos que democratizar as instituições e que esse debate ocorra. Né? Me permita, viu, Guilherme, só uma contribuição. Por exemplo, Nelson Werneck Sodré, que é um autor muito caro, não é estudado nas Forças Armadas, salvo enquanto opções individuais. Numa ocasião, eu estive na AMAN, os principais trabalhos de Nelson Werneck Sodré não estavam disponíveis.
A coluna Prestes, por exemplo, ela é estudada em várias academias militares do mundo. Ela é maior, inclusive, que a Grande Mar. Não é estudada entre os nossos militares, salvo enquanto tática. Não? Então você tem várias falhas que eu acho que isso deveria... Nós temos que enfrentar esse debate, sem dúvida nenhuma, não? Inclusive mostrando para as novas gerações que eles não têm que carregar esse ônus de 64, até porque não tinham nascido, né? Mas, ao mesmo tempo, deles reconhecerem na sua história não só figuras extraordinárias do ponto de vista intelectual, mas também um grupo significativo que lutou pela democracia e pela defesa da democracia, né? Que são vários deles, e vários nós podemos conhecer, alguns estão presentes aqui, e é importante que isso se faça, né? Quebrar esses muros, que às vezes também os muros são construídos por nós acadêmicos nesse diálogo. E eu acredito que o trabalho do Guilherme ajuda a estabelecer as pontes de diálogo.